Eu estou aqui com o Camil Salmen, o nosso especialista em operações policiais, acompanhou atentamente essa reportagem. Tudo bem, Camil? Bom dia, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Ô Camil, dá para dizer que é questão de tempo, né? Logo a polícia terá certamente esse preparo para também lidar com esse tipo de equipamento, com essa tecnologia tão avançada, até porque o Exército já tem, né? O Exército já tem e é questão de tempo, que daqui a pouco eles estão testando ainda, você vê a Taurus mostrando ali, é uma questão de tempo para que isso seja testado, treinado, os policiais têm que treinar, porque nós estamos falando de tiro de fuzil, então tem que ter uma tecnologia muito boa e já tem tecnologia também, né? Que eles direcionam o equipamento para o drone e consegue desligar ou cortar o sinal. Então, você vai gastar milhões em drones aí equipados, que é preferível você usar um drone ao colocar um ser humano, por isso que é bom usar cachorros também, mas aí o indivíduo lá, o criminoso, já tem o equipamento para derrubar o drone também, né? Já está aqui na tela o assunto da semana, a Operação do Rio de Janeiro. O que você separou para a gente para falar em relação à ação dos policiais numa operação, acho que tão difícil, tão complexa, até pelas questões geográficas, não, Camil? É uma das ações mais complexas que tem para falar sobre ação tática, ação operacional. É muito complexo, Cristiano, muito complexo. Nós estamos falando ali de um lugar de mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, né? Então, você tem ali mais de 1.000 homens muito bem armados, de 3 níveis de armamento, de equipamento e de treinamento. Então, eles têm os primeiros meninos ali, falo meninos que são de 14 a 15 anos de idade, aqueles que ficam com o cabelo vermelho, que aquilo ali é porque ele foi aceito pelo comando, daí ele passa por uma situação lá que tem que pintar o cabelo, porque ele foi batizado e tal. Então, esse é o bucha de canhão, né? Depois tem os dois, acima deles, que são treinados, capacitados. Você fala, mas por quem? Infelizmente, as milícias de policiais que foram bem treinados, que deixam a polícia, as forças especiais, as forças de segurança, do Exército também, e começa a passar informações e treinamento para eles. E depois o último grau deles, que são os snipers mesmo. São indivíduos criminosos com equipamentos e principalmente, Cristiano, eles usam um uniforme igual ao da polícia. Aliás, exatamente isso que eu ia falar, foi o que se viu, né, durante a semana. Muitos bandidos, muitos criminosos com roupas militares, roupas camufladas, claro, para dificultar, lá de cima, eu fico imaginando, Camil, você que já passou por isso, operação lá de cima, dificulta para o policial, né? Porque ele vai atirar, mas será que é policial ou será que é bandido? Tá com roupa de polícia. Então, o policial lá em cima sabe quando é policial e quando é bandido? Então, você tá falando lá em cima, né? Mas para chegar lá em cima já começa uma situação extremamente difícil. Quando as forças especiais, nós estamos falando de quase 2.000 homens, mas juntando tudo, a parte de inteligência, tudo passa de 2.000 homens. Quando eles chegam, e aí tem todo um aspecto de inteligência, eles fazem ali toda a parte de inteligência e da parte tática de cada grupo, né? E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, Cristiano, que eu comecei a falar antes de falar da morte dos policiais, né? É lastimável você perder 4 irmãos de armas, 2 da Polícia Civil, do CORE. O CORE é como se fosse aqui no Paraná o COP, o Tigre, né? O DENARC, e o BOP, né? Nós temos aqui no Paraná o COI, nós temos a Rotan, a Rony, e são policiais que perderam a vida em combate. E aí eu vou falar para vocês, eles sabiam disso, né? A família sabia disso, as esposas sabiam disso, que homens caveira de operações especiais colocam as suas vidas, todos os policiais de qualquer grupo, de qualquer forças de segurança colocam suas vidas todos os dias. Mas aqueles que são colocados à frente de operações de alto risco têm a possibilidade maior de levar um tiro. Eles sabiam disso e onde eles estiverem, eles estão felizes por saber que morreram em combate. O policial morre em combate mesmo de operações especiais, faz parte da vida deles e é lastimável que eles tenham morrido, mas faz parte. E o arsenal apreendido ali, a gente percebe, a maioria fuzis, né? Então, eu tenho que deixar... Alto poder de destruição. Vamos começar rapidinho, Cristiano, pela chegada deles. Quando você chega no morro, nós estamos falando de 100 mil pessoas, Cristiano. É um morro gigantesco e circundado por uma mata fechada que dificulta muito mais uma ação policial. Você não sabe o que é um cara camuflado, um criminoso camuflado de fuzil dentro de uma mata que ele conhece.
Pra você ter uma ideia, guerras foram perdidas assim. Os Estados Unidos perdeu o Vietnã exatamente por essa guerrilha aí. Porque os vietnamitas sabiam o local, sabiam do mato, se escondiam ali, faziam buracos. E daí, o que eles faziam? As armadilhas deles eram para ferir o soldado americano e não para matar. Porque um soldado ferido são 2 para carregar. E ele grita de dor. E isso consegue deixar todo mundo para baixo na hora da situação. Então, eles fazem a mesma coisa no Rio de Janeiro. Armadilhas com arma, armadilhas para policial. Eles estão camuflado no meio do mato, é dificílimo você progredir no meio do mato, sabendo que inimigos estão ali dentro, que conhecem o local desde criança e estão de fuzil. Fuzil é a arma mais letal que existe, são armas de guerra, Cristiano. Que, por você ter uma ideia, um tiro de fuzil, ele atinge praticamente, dependendo do fuzil, um 5,56 praticamente, 800 metros por segundo. Quase 1 quilômetro. Por segundo. Você conta um segundo, o projeto já avançou quase 1 quilômetro. Nós estamos falando de um tiro. E como eles não estão preocupados da parte tática, principalmente do controle de cano, eles vão jogando. Estão falando 800 tiros por minuto, que são lançados de fuzis, com o impacto de um tiro de fuzil, Cristiano, são 4 toneladas. É um Fusca batendo no teu peito a 200 km por hora. Imagina. É por isso que muitas vezes a gente tem a morte de inocentes também, né? Porque eles atiram assim, aleatoriamente. Perfeito. Faz uma parábola, chega a 800 metros, pode chegar a 2 quilômetros, um tiro de fuzil 762, pode chegar a 2 quilômetros, pode chegar, mas nós estamos falando de 800 metros, atirando de cima para baixo, onde você não consegue localizar o indivíduo. Muitas vielas, buracos no concreto. Centenas de vielas. Você não sabe de onde está atirando. E mais do que isso, Cristiano, eles estão deitados atirando com lunetas que trazem você praticamente muito perto ali. Eles sabem exatamente onde vai estar o tiro. Nós estamos falando de uma ação policial praticamente suicida, que só os brasileiros têm essa coragem de fazer. O Rio de Janeiro é atípico mesmo. E outra, eles não somem de carro no morro. Eles fazem barricadas no começo do morro ali, com trilho de trem chumbado no chão, Cristiano. Não tem o que tire. Não tem o que tire. Então os policiais têm que subir. Aí você fala assim, Cristiano, põe helicóptero soltando eles lá de cima. O helicóptero, eles têm ponto .50, que é uma arma que derruba tanque de guerra. Dependendo do tanque. Ela transfixia, dependendo do tanque. Mas, com certeza, derruba helicóptero. Com certeza. Mas nem precisa ponto .50. O helicóptero do Rio de Janeiro, eles não têm... o helicóptero do Rio de Janeiro é um helicóptero de combate. Não é um helicóptero de patrulhamento normal. Não. Tem um homem na janela ali, efetuando o disparo mesmo. Então, o que acontece? Ele tem que descer para isso. Ele tem que abrir a janela, tem que descer a janela, direcionar a janela para o policial poder efetuar o tiro dele. Quando ele abaixa, um tiro de 7,62, se pegar no rotor de cauda ou no rotor principal, se pegar, há a possibilidade de derrubar o helicóptero. Então não tem como você planear o helicóptero ali e descer os policiais ali, que você vai derrubar o helicóptero. Então eles têm que subir, Cristiano. Nós estamos falando subir um local muito íngreme, alto e com a possibilidade de tiro para tudo quanto é lado. E outra, não precisa nem colete, Cristiano. Você nem usa colete numa situação dessa. Porque o colete só vai dar... Existe colete em prova de tiro de fuzil? Pode até ter aquele nível 3, com placa de cerâmica, mas é muito pesado. É o que a gente vê ali, né? De fato, o policial parece estar sem colete naquele caso que a gente viu há pouco ali. Aliás, eu vi aqui no sinal interno, né? Não sei se passou aqui também. As mochilas. Mas, enfim, são várias mochilas, né? Agora, Camilo, lá de cima, como eu falava, tem como saber, digamos, está ali o helicóptero sobrevoando. O policial lá em cima sabe onde tem bandido e onde tem polícia? Imagino que sim, né? Na hora que você faz... Ou mistura tudo, não dá para saber nada e aí... Não, no começo dá. Quando você está colocando as equipes subindo o morro, já é direcionado para cada equipe o local exato. Então você já sabe os locais de mais impacto, né, são dos grupos de operações, daí eles já sabem o local exato. Passou ali uma policial, estou querendo dizer o seguinte, os grupos de operações têm homens e mulheres, né, nos grupos de operações. Então eles sabem o local exato de cada um atacar. A situação do helicóptero, você sabe pela localização onde estão os indivíduos criminosos, não. Mas com o tempo,
Quando começa a entrar os policiais com a ação ali integrada... Há algum equipamento eletrônico que ajude nessa identificação? Então, até tem, Cristiano, mas não foi utilizado, porque quem utiliza mais isso aí são forças especiais das Forças Armadas. Existe, sim, um equipamento que você tem um drone. Fica muito alto esse drone, que não dá para você localizar ele, não dá para você ver o drone, e você coloca equipamentos nos policiais que vão mostrar para o drone, vão piscar para o drone, mostrando quais as equipes que são aliadas e as equipes que não são. Mas também o drone sabe por causa do calor. Então ele sabe que esse equipamento, desse pessoal, desse local aqui, são indivíduos criminosos, sabe pela localização, né? Para a gente encerrar, Camilo, com a sua experiência, eu não posso deixar de perguntar isso. Foi uma falha não contar com o Exército, com as Forças Armadas mesmo, nessa operação? Sim ou não? Foi muito. A gente não tem que entrar na briga política, mas... Nem é essa a intenção. Não é essa a intenção. Nós estamos falando aqui de forças policiais. Quando você tem o Exército junto, você tem ali generais, você tem especialistas em guerras. Não que nossas polícias, principalmente do Rio de Janeiro, não são especialistas. Eles têm um conhecimento bem maior por causa do terreno, que eles conhecem o terreno. Mas você tem muito mais homens. E ali no Rio de Janeiro você tem o PQD, que são aqueles homens que utilizam os coturnos marrons. Eles são PQD, eles são homens especialistas mesmo em operações especiais. Então você traz ali, de vez você entrar com, por exemplo, em guerra, cada 1.000 homens, você tem que ter 3.000 homens para disputar numa guerra. No caso ali, pode ser mais, porque eles têm o conhecimento do local, eles estão muito bem escondidos e têm um armamento muito pesado. Então você chegar ali com 6.000, 7.000 homens, você tem um avanço muito maior, muito mais técnico, né? E isso aí ajudaria muito mais a polícia aí. E com o Exército você tem drone, você tem blindado, você tem tanque de guerra que pode derrubar uma barricada dessa. Você tem, com esses blindados, você consegue colocar as equipes mais para cima, diminuindo o risco. Eles podem ficar atrás dos blindados e atrás dos tanques para se defender. Então, é óbvio que com a chegada, com a presença de forças do Exército ou forças... seria bem melhor, até porque eles ajudariam, sem sombra de dúvida, no mapeamento, na contenção e tudo. Eles são especialistas e tem homens sobrando, equipamento sobrando. Okay. A gente tem que demonstrar que a força, a união só ajudaria a polícia. Quando você briga e divide, quem lucra com isso são os criminosos. Aí você vê essa molecada hoje no YouTube, ali, no TikTok, porque eles são só um bandido no TikTok, que mostra foto armada, que nem essa Penélope que morreu aí, troca de tiro com a PM de Curitiba, mostra armada e tal, mas quando vê, são ratos que correm no meio do mato. Então, você vê aí chorando, pedindo para Deus, olha, eu não queria estar aqui, a polícia está chegando, eles veem a morte chegando. E tem que morrer mesmo, porque faz parte de criminosos que matam pessoas. E outra, todos esses daí que estavam aí, são pessoas que fazem assalto no Rio de Janeiro, sequestro no Rio de Janeiro, matam a sociedade, a sua filha, a sua esposa. Eles não têm dó, então a polícia também não tem dó. Perfeito. Camilo, obrigado pela sua participação conosco. Um abraço, Cristiano. Tá certo? Ótima semana. O Camilo Salmen, que é especialista em operações policiais, né? Especialista em segurança pública, especialista em operações policiais, contribuindo com a gente aqui. Obrigado, Camilo. Fuzis, mais de 100 fuzis, né? Muito fuzil, mais de 100. Obrigado, Camilo.